Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um episódio da série Café com Jesus. Hoje eu vou trazer um dos relatos dos evangelhos da Bíblia, Mateus e Marcos, sobre uma vez em que Jesus caminhou sobre as águas do mar da Galileia e também acalmou uma tempestade. O relato começa com Jesus em cima de um monte, em uma das margens do mar da Galileia. E havia muitas pessoas. Foi quando aconteceu a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E depois que terminou tudo aquilo ali, Jesus mandou os discípulos seguirem viagem, entrarem no barco e velejarem para o outro lado do Mar da Galileia. E eles o fizeram. E Jesus permaneceu lá, na outra margem, onde ele estava, despedindo, liberando as pessoas que estavam lá, acompanhando ele, ouvindo ele, as pessoas que tinham participado, acompanhado a multiplicação dos pães e peixes. Então, depois que Jesus conseguiu liberar a todos, despedir a todos para ir embora, Jesus, segundo o evangelista, Jesus subiu o monte que havia no local, na margem do Mar da Galileia, e se pôs a orar. Jesus ficou orando em cima do monte. E a noite chegou. À tarde da noite, os discípulos estavam no meio do Mar da Galileia. Era um barco pequeno, um barco de pesca, a vela. Demorava para cruzar o Mar da Galileia, que não era um lago pequeno, é um grande lago em Israel. E no meio da noite, tarde da noite, o vento ficou muito forte, chuva, uma tempestade, o barco jogava para um lado, para o outro, e os discípulos estavam apavorados, achando que iam virar o barco, que iam afundar, que iam morrer afogados. Quando de repente eles viram alguém no meio daqueles clarões dos relâmpagos, no meio daquela chuva, aquela tempestade, trovões. Viram ao longe alguém caminhando sobre as águas, se aproximando do barco. E aí alguns gritaram: é um fantasma, é um fantasma. Eles gritaram apavorados, achando que era um fantasma, porque uma pessoa não poderia caminhar sobre as águas, ainda mais de noite e debaixo de um temporal daquele, com relâmpagos, com trovões. Não podia ser gente, então só podia ser um fantasma, né? Eles acreditavam em fantasma, então é um fantasma. Eles gritaram amedrontados e ouviram daquele homem lá no meio da tempestade, em cima das águas, caminhando sobre as águas, flutuando, levitando sobre as águas. O homem disse: vejam que sou eu. Não sou um fantasma, não é um fantasma, vejam que sou eu. E aí olharam direito, e Pedro disse: Senhor, se é você mesmo, mande que eu vá até aí onde você está. E aí Jesus, segundo Mateus, disse: venha. E aí Mateus desceu do barco e começou a caminhar também sobre as águas. Mateus chegou a caminhar um pouco sobre as águas, levitando. Só que Pedro, que estava caminhando sobre as águas, Pedro sentiu que o vento estava muito forte. Imagine uma tempestade no meio do mar, as ondas jogando, o barco jogando de um lado para o outro. O vento está muito forte, né? Com aquela chuva. E Pedro, quando sentiu aquele vento forte, as ondas debaixo dos pés dele, ele sentiu medo, ele teve medo. E aí ele começou a afundar. Quando ele teve medo, ele começou a afundar. E aí ele gritou: Senhor, me salve! Senhor, me salve! Eu vou morrer afogado! E aí Jesus estendeu as mãos a ele e puxou ele para fora. E levou ele
para o barco. Então Jesus e Pedro entraram no barco. Estavam todos de pé, apavorados, assustados. Quando viram que realmente era Jesus, todos correram e abraçaram Jesus. Abraçaram ele, todos abraçados, estavam todos acordados, todos abraçaram Jesus. E Jesus falou para Pedro, né? Por que você temeu? Por que você teve medo? Homem de pouca fé. Você não teve fé. Você vacilou na sua fé, por isso você começou a afundar. E Jesus, então, orou e acalmou a tempestade passou. E o relato ainda dos evangelistas, dos dois, Mateus, que foi apóstolo dele, e Marcos, que não foi apóstolo de Jesus, os dois, na sequência do relato, escreveram que eles continuaram para o outro lado, para outra margem do largo, do Mar da Galileia, foram para a cidade de Genezaré, não me falha a memória, Genezaré, e lá Jesus fez muitas curas e pregou e seguiu viagem. Não fala no relato de Mateus e de Marcos, não fala em momento algum que eles voltaram para, após verem Jesus caminhando sobre as águas, e Pedro também sair caminhando um pouco e começar a afundar e tal, e Jesus salvar ele. Os dois evangelistas não dizem que ali eles voltaram para ir buscar o corpo de Jesus que estava dormindo no monte na margem. Por que eu estou dizendo isso? Porque poderia se pensar, e muita gente interpreta assim, que nesse fenômeno, nessa passagem dos evangelhos, não foi levitação, que Jesus não teria andado fisicamente sobre as águas, mas estava fora do corpo, estava projetado em projeção astral, para usar uma linguagem de hoje, o desdobrado, para usar também uma linguagem um pouco antiga. Mas, pelos relatos, Jesus estava na margem, ele mandou os discípulos, os apóstolos, entrarem no barco e seguirem viagem. E depois, de madrugada, tarde da noite, eles viram Jesus caminhando sobre as águas. Até inicialmente poderia pensar, ele estava fora do corpo, ele estava em projeção astral e materializou o corpo e todos viram. Ou todos estariam fora do corpo, por isso todos viram. Porque todos os discípulos dele, que estavam no barco, viram Jesus caminhando sobre as águas. E quando Jesus entrou no barco com Pedro, todos abraçaram Jesus, ou seja, ou todos estavam fora do corpo, e Jesus também fora do corpo, ou estavam todos no seu corpo físico, todos acordados, e Jesus também no seu corpo físico. Por quê? O barco seguiu viagem, atravessou para outra margem, para Genezaré, e lá continuou, e eles não falam que o barco voltou para ir buscar o corpo físico, ou seja, se Jesus tivesse saído do corpo, em projeção astral, e materializado o seu corpo para caminhar sobre as águas, teriam que voltar para buscar o corpo de Jesus. Jesus teria deixado o corpo lá no meio da escuridão, numa tempestade, alagar o corpo dele em cima do monte, com cobras, serpentes, sozinho. Não tem lógica, não vejo lógica alguma em Jesus deixar o seu corpo dormindo, abandonado no meio do monte, de madrugada, chovendo, ele sozinho, deixar o corpo lá, para ele se mostrar caminhando sobre as águas fisicamente e depois seguir em viagem e não voltar mais. Não, eles voltaram, ou melhor, eles não voltaram, eles seguiram viagem. Então, na minha interpretação, que é a interpretação dos católicos, dos evangélicos, eu também concordo na minha interpretação, esse fenômeno, realmente Jesus caminhou sobre as águas, ele estava levitando. Ele tinha vários poderes além do normal que as pessoas têm, poderes que hoje chamam de paranormais. Jesus era um grande paranormal. E aí, algumas correntes, algumas filosofias, algumas religiões, algumas igrejas falam que é o poder que vem de Deus, é o poder do Filho do Homem, é o poder do Filho de Deus. Aí cada um dá a sua interpretação, mas não importa.
Jesus tinha um grande poder, era um paranormal aos olhos de hoje, de uma linguagem de hoje, era um paranormal, mas não era simplesmente um paranormal, um simples paranormal. Era um paranormal com muitas coisas além, né? De um poder espiritual muito grande, de cura, de tantas outras coisas. Então, eu acredito que ele realmente caminhou sobre as águas. Ele saiu do monte lá no meio da madrugada, depois de meditar, orar, ele veio, caminhou sobre as águas no meio daquela tempestade. Quando Pedro saiu do barco, tentou caminhar um pouquinho, teve medo, afundou, ele foi, segurou Pedro, foi para o barco, todos se abraçaram e ele falou, me pôr café e tal. Depois eles seguiram viagem e foram para Genezaré, e Jesus também lá realizou muitos milagres, fez muita pregação e a história continuou. Isso mostra, se acreditarmos, como eu acredito, no relato que está nos evangelhos da Bíblia, que Jesus realmente tinha esse poder, além de tantos outros. Ele tinha o poder de caminhar sobre as águas, de interferir no meio dos ventos, na chuva, nas nuvens, e ele acalmou, aplacou aquela tempestade para eles então seguirem viagem. Isso mostra que Jesus não era uma pessoa qualquer, Jesus não era uma pessoa comum como nós. Era um ser extraordinário, extraordinário, com um poder enorme, paranormal, vários poderes que ele tinha, de produzir vários tipos de fenômenos, porque ele estava em contato com uma outra dimensão espiritual, Deus, o Pai, como ele chamava, né, que dava a ele todo esse poder. Por isso e muitas outras coisas que eu tenho uma grande admiração por Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. Sou um grande admirador dele, sou um grande fã dele e é a razão de estar agora realizando esse café com Jesus. Então, vou ficando por aqui. Até o próximo Café com Jesus. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus no coração.